Nestas notas de aula, nós vamos ver pergunta a pergunta do que a gente discutiu lá no fórum, né? E eu vou fazer aqui então uma finalização para vocês. Então, retomando, é o texto Mudando as Atitudes dos Alunos perante a Ciência, do livro Aprendizagem e o Ensino de Ciências, do Conhecimento Cotidiano ao Conhecimento Científico. Nós vamos começar hoje pela pergunta 1. Então a pergunta foi: o que se entende por atitude pensando no contexto da sala de aula de ciências? Então eu trouxe todas as falas que participaram lá no fórum e grifei algumas coisas, né? Então, participação ativa do aluno, né? Mostrar interesse no seu aprendizado, contextualizar o seu aprendizado e ser crítico durante esse processo, né? A atitude é um componente comportamental, a gente vai ver aqui um pouco mais do que isso também, né? Então, novos valores e possivelmente modificar as atitudes atuais em novas atitudes e novos valores, né? Então, ela também está relacionada com o comportamento e atitudes dentro e fora da sala de aula, né? Um outro colega lembrou que o aluno já leva para a sala de aula, né, certo tipo de atitude, né? E a gente, então, na sala de aula, a gente precisa lidar com isso, tá? Lembrando então também, novamente, aí, participação, cooperação, comprometimento, né? Desenvolver então o interesse pela ciência e pelo seu aprendizado, né? Desenvolver essa autonomia de querer aprender, tá? Ao processo de assimilação que os alunos têm, né, perante algum conteúdo, então tem relação com esse processo de assimilação, porque uma atitude frente ao conteúdo, ela vai nos tornar mais abertos à aprendizagem. Quando eu quero aprender, é diferente de quando eu não quero aprender alguma coisa, né? Então aí, novamente, né, participação aí como exemplo, fazendo perguntas, expondo suas opiniões, fazer as atividades propostas, mostrar interesse sobre aquilo que é ensinado e aprendido, tá? É, aqui, né, por exemplo, atitudes que são negativas, nem interesse para investigar, não tem interesse a participar das aulas, não interage com os colegas, né? Sem essas coisas, as aulas então de ciências ficam incompletas, tá? Né? Então essas atitudes também, né, referem-se às condutas adotadas pelos alunos na sala de aula, né? E não tentar realizar atividades, fazer piadas, lançar papéis durante a explicação, tudo isso atrapalha, né, o conjunto, tá? Então, a última participação, né, diz que a preocupação com a atitude dos alunos antecede a preocupação, né, ao que se refere ao conteúdo ensinado, né? Então, isso é que acontece com os professores. Então, que as atitudes devem, né, elas têm que ser explícitas aos discentes, né, tanto quanto para o ensino da composição de uma célula, a atitude da classe interfere diretamente no ensino, no método, na motivação de toda a sala, né, inclusive a motivação do professor. Passou. Eu fiz então aqui, né, uma nuvem de palavras com tudo que vocês falaram, né? Então, óbvio, né, a sala de aula e atitudes o que aparece mais, né? Mas dá pra gente perceber, olha, que vocês veem que as atitudes então, estão relacionadas à capacidade do aprendizado, elas estão relacionadas ao interesse e participação, né? Elas dependem dos alunos, mas dependem também dos professores, tá? Elas são colocadas dentro de um contexto, né, para que você possa então falar das atitudes, né, de um conjunto. Dando aqui para vocês, né, as atitudes então elas têm componentes comportamentais, cognitivos e afetivos, como veremos mais à frente, a gente vai detalhar essa parte. Assim, conforme as falas de vocês nos fóruns, esses componentes apareceram e trouxeram uma compreensão inicial desse tema. Ensinar os conteúdos atitudinais é difícil e raramente aparece de forma explícita, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Os professores sentem dificuldades em ensinar os alunos a se comportarem durante a aula, a cooperar e ajudar os seus colegas, ou mesmo a descobrir o interesse pela ciência como forma de conhecer o mundo que nos rodeia. Então, o problema é que essas atitudes dificilmente vão mudar, aproximando-se mais daquilo que os professores esperam deles, se não houver um propósito educacional deliberado e intencional de mudá-las. E ainda mais, lembrando aqui, né, se você tiver um ensino, né, nos formatos tradicionais, em que só o professor fala e não é levado em consideração, né, a fala do aluno, a importância do aluno na sua participação, quer dizer, você também não vai estar promovendo em sua sala de aula, né, qualquer possibilidade de mudança de atitudes dos alunos. Então, para mudar as atitudes que os estudantes trazem consigo, requer tornar explícito o currículo, né, de atitudes dentro desse currículo de ciências.